Bom, gente, bom dia. Desculpem um pouco o atraso, né? Eu sou Luanda, sou secretária de Planejamento e Inovação, né? Nós vamos dar início aqui a mais essa etapa do programa Prática 5 Estrelas, né? Nós estamos na segunda, essa é a segunda edição do programa Prática 5 Estrelas, né? Que tem por objetivo fortalecer as iniciativas de melhoria na prestação jurisdicional desenvolvidas por servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Maranhão, promovendo o compartilhamento das ideias inovadoras e a disseminação da cultura de inovação do Poder Judiciário, além de reconhecer e de valorizar a atuação dos servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Maranhão. Consideram-se práticas inovadoras, métodos, técnicas ou processos que reduzam riscos e aumentem a eficiência nas atividades do Tribunal de Justiça do Maranhão, contribuindo para a melhoria contínua da instituição, com resultados comprovados e que possam ser adaptadas e replicadas no tribunal. Bom, como vocês acompanharam lá no edital, né? Nós tivemos algumas etapas. A primeira etapa foi a inscrição, foram 26 inscrições nessa etapa do Prática 5 Estrelas. Na segunda etapa foi a realização da avaliação da comissão julgadora, né? Onde foram classificadas 10 práticas, né? E essa terceira etapa, que é a apresentação dos pitches dessas 10 práticas, né? Que foram classificadas. Cada participante vai ter 5 minutos para apresentar a sua prática, né, dentro do roteiro que foi estabelecido no edital, né, os critérios que estão lá, né, a apresentação, a estrutura da apresentação estava toda no edital, né, e a quarta etapa vai ser a votação. Então, todas as práticas que serão apresentadas hoje aqui, elas estarão disponíveis no YouTube do Tribunal de Justiça do Maranhão até o dia 18 de outubro, e aí lá a pessoa pode qualquer servidor, qualquer magistrado pode acompanhar as apresentações e votar até o dia 18 às 18 horas por meio de formulário eletrônico, que também está disponível no edital. Tá bom? Sobre a premiação, né? Todas as 10 práticas selecionadas na segunda etapa serão contempladas com o certificado, né, de participação, né, das pessoas que estão entre as 10. Na verdade, não são as pessoas, são as práticas, né? Porque tem práticas que tem mais de uma pessoa, né? E as 3 práticas que mais se destacarem na votação serão contempladas com certificado de reconhecimento de boas práticas, troféu e um tablet. A entrega dos prêmios ela será realizada pelo presidente do tribunal, em cerimônia cuja data e local serão divulgados ainda posteriormente. Dito isso, parabenizo todas as pessoas que chegaram até aqui, né, em nome do Laboratório de Inovação, em nome do Dr. Zé Jorge Júnior, e vamos começar a apresentação dos nossos pitches. Então, pela ordem de apresentação, chamo o George Wendel Chaves Ribeiro, que vai apresentar a prática almoxarifado virtual. Bom dia a todos. Meu nome é Wendel Ribeiro, eu sou técnico judiciário. Atualmente, eu estou como chefe da divisão de administração de material do Tribunal de Justiça e vou fazer aqui uma pequena apresentação já em execução, denominado almoxarifado virtual. Primeiramente, gostaria de dizer que pertence à divisão de material toda a gestão de materiais de consumo administrativo do Poder Judiciário para o seu funcionamento, seu correto funcionamento. Para o cumprimento dessa missão, para o cumprimento dessa tarefa, nós utilizávamos um modelo totalmente centralizado, onde a divisão se incumbia desde o planejamento das contratações até a logística de distribuição, passando pela gestão de estoque até a logística de distribuição. Ocorre que esse modelo ele vinha apresentando desgaste ao longo do tempo com uma baixa eficiência operacional devido aos seus procedimentos extremamente burocráticos, sem contar com um alto custo de transação, altos custos operacionais. Para se ter uma ideia, quando o Tribunal de Justiça comprava uma resma de papel A4 a R$20, nós gastávamos outros R$20 para fazer chegar esse material para todos os servidores e magistrados na execução de suas tarefas nas comarcas de todo o Maranhão. Foi então que a gente, percebendo isso, a gente resolveu elaborar esse projeto
que, numa apertada síntese, a gente pode dizer que é a terceirização de todo esse ciclo logístico. As tarefas que nós executávamos no âmbito do Tribunal de Justiça, todas elas foram transferidas para uma empresa terceirizada que executa essas operações, competindo a nós agora apenas a fiscalização do contrato e os indicadores para que eles cumpram as metas estabelecidas em contrato. Nós chegamos à conclusão de que esse seria o melhor método a ser utilizado a partir dos nossos estudos de viabilidade técnica, onde nós concluímos que a manutenção do modelo anterior para a mudança do chamado almoxarifado virtual, nós teríamos uma economia anual superior a 2 milhões de reais. A partir disso, nós movimentamos os recursos do Tribunal de Justiça através da estrutura administrativa em seus diversos setores, que foram nossos parceiros na consecução desse projeto, o setor de licitação, gestão de contratos, financeiro, assessoria jurídica, dentre outros, e com especial destaque para o deferimento pela alta administração do recurso orçado em 22 milhões de reais para os 5 primeiros anos do contrato do almoxarifado virtual. O projeto ele já se encontra em pleno andamento em 100% das comarcas do interior do estado. Os custos a que eu me referi no início da nossa operação logística era de 44%, ou seja, de tudo que nós gastávamos o mesmo valor para essa operação. Hoje, esses custos são de apenas 17%, que representam os custos de administração da prestadora de serviço. Com isso, nós reduzimos os nossos números de contratos. Hoje, para a formação de todo o nosso catálogo que é fornecido aos servidores magistrados, nós negociamos apenas com uma empresa, com a agilidade que é característica da iniciativa privada. Isso tem nos dado uma alta eficiência operacional, a gente tem conseguido levar esse material para a ponta com um tempo extremamente reduzido. Se antes, como os senhores podem ver, eu levava 75 dias para me deslocar até a comarca mais longínqua do estado do Maranhão, hoje, em 30 dias, a empresa entrega esse material nos fóruns do estado do Maranhão. Só vou dar um destaque aqui, que já nessa primeira fase da implantação, nós já retiramos do nosso custo 1,2 milhões de reais e em 10 anos nós poderemos chegar a uma economia de até 22 milhões de reais. Eu considero que esta iniciativa é um marco histórico na gestão de administração de material do Tribunal de Justiça, uma verdadeira revolução, diria assim. Agradeço a atenção de todos, estou à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado. Ricardo Dias Moreira, com a prática Automação de Atos Ordinatórios, Eficiência na Execução Processual. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Ricardo Dias Moreira, estou como chefe da Divisão de Regras de Negócios, que é uma divisão ligada à coordenadoria do PJE, e estou aqui para apresentar o meu projeto, que é Automatização de Atos Ordinatórios no PJE, Agilidade e Eficiência no Judiciário. Esse projeto ele foi criado justamente por conta de termos uma quantidade cada vez maior de processos ingressando no Judiciário e precisávamos ter uma vazão maior também desse processo. O problema foi atrasos significativos, sobrecarga de trabalho e justiça lenta. Essa é a consequência natural da cada vez maior quantidade de processos e também a gente não ter um quantitativo de servidores suficientes para isso. Os processos eles ficavam parados há mais de 100 dias aguardando simples atos ordinatórios, para intimação, por exemplo. E aí a gente teve essa ideia de focar em atos ordinatórios que fossem simples para executar essas atividades de maneira mais célere. Descobrimos que atualmente no Maranhão
em média, entram 14 mil contestações por mês. Então, esse era um escopo a se tratar, dar uma celeridade àquilo. O que a gente fez como solução foi automatizar completamente o sistema, os fluxos do sistema. Então, acontece que é tão rápido que a gente não consegue nem gravar um vídeo para mostrar para vocês como acontece. Porque acontece tudo em uma fração de segundo. Alguém junta uma contestação e em uma fração de segundo o sistema já junta um ato ordinatório no modelo criado por nós e em seguida já intima a parte para se manifestar, para apresentar réplica. Acontece a intimação instantânea e isso gera uma eficiência maximizada. Qual foi a metodologia aplicada? Primeiro, a gente tinha que observar quais eram os principais focos de tratamento dos processos, dos fluxos processuais aqui no PJE. O que a gente fez, a gente identificou 5 dos atos ordinatórios mais rápidos, mais simples de se executar e que também dariam resultados muito efetivos em um curto espaço de tempo. Após isso, a gente elaborou o desenho de fluxo, desse fluxo processual mesmo, desses atos ordinatórios, e realizou testes. Após fazer essa implementação da automatização em fluxo, a gente realizou testes no ambiente de homologação do PJE, que é o ambiente que a gente usa para fazer realmente teste de tudo que vai ser inserido no ambiente de produção. Após a implementação da ferramenta, a gente trabalhou com feedback de usuários. Entrou em contato com usuários, verificou o que é que eles estavam achando da ferramenta, se estava realmente sendo compatível com as atividades deles, se estava realmente facilitando o trabalho deles, acelerando o trabalho deles, porque a ferramenta não é só para tornar célere o trabalho e facilitar a tramitação processual para dar uma resposta à sociedade. Ela também serve para diminuir a carga de trabalho dos servidores, essa carga que é mais massiva, mais repetitiva, e fazer com que eles foquem em atividades mais complexas, que exijam, de fato, um pensamento crítico deles. O que a gente utilizou de recursos? A infraestrutura do TJMA, que é o que já tem, computadores e servidores, o próprio sistema PJE, que é o sistema que a gente está atuando, e uma equipe dedicada, que foi Francisco Costa, Arlon Moreira. Os dois me ajudaram no desenvolvimento dessa ferramenta. Dr. Rodrigo Tessas também trabalhou nessa ferramenta. Após isso, a gente conseguiu resultados bem impressionantes, que essa questão da fração de segundo foi o mais impressionante de tudo, porque como é uma automação em fluxo, a gente alterou o PJE para ele dar um start automático de acordo com as condições pré-determinadas. Juntou isso ou fez aquele movimento, como, por exemplo, retornar um processo da instância superior, ele já dá o start das atividades seguintes. Com isso, gera eficiência. Os servidores, como eu falei, são liberados para focar em questões mais complexas e estratégicas. E, como reconhecimento, ainda tem que há um alinhamento com esse projeto do processo em movimento da corregedoria e a conquista de selos do Prêmio CNJ de qualidade. O impacto é uma modernização da justiça, isso é algo inovador, porque nenhum tribunal trabalha exatamente com isso. A satisfação dos jurisdicionados e das partes e um aumento expressivo na produtividade. E a conclusão a automação traz uma justiça mais ágil e moderna para o Maranhão. É isso, pessoal. Esse é o projeto que a gente tratou e agradeço. Dando continuidade. Pronto, agora ele está me ouvindo. As apresentações das práticas. Vamos para a prática agora de certidão visual de diligência, do servidor Walterlin Siqueira de Souza. Bom dia a todos. Já pensou se as certidões dos oficiais de justiça fossem modernas, claras e visual? Eu sou Walterlin Siqueira de Souza, oficial de justiça, e vou apresentar o projeto Certidão Visual de Diligência, uma solução inovadora para modernizar o trabalho dos oficiais de justiça.
O problema: as certidões dos oficiais de justiça, às vezes, apresentam falhas, inconsistência nos formatos, o que acaba ocasionando nulidade nos atos processuais, retrabalho, porque às vezes precisa se refazer o ato novamente, e isso acaba causando morosidade, lentidão nos processos. E também, consequentemente, atraso e desperdício de recursos humanos. E qual foi a solução desenvolvida? Utilizando-se da técnica de Visual Law, criou-se uma certidão de forma simplificada e padronizada, utilizando-se também da linguagem simples, que são normativas tanto do CNJ quanto do próprio Tribunal de Justiça, a adoção de linguagem simples, visando uma melhoria e uma clareza melhor, tudo para atender melhor as partes e proporcionar um melhor andamento dos processos. E qual foi a metodologia que foi utilizada para desenvolver esse projeto? Fez-se uma análise dos modelos existentes de certidões, levantamento dos pontos fortes e, principalmente, dos pontos fracos. Após isso, desenvolveu-se uma ideia inicial, apresentou-se a alguns colegas oficiais de justiça, que deram sugestões, fizemos alguns ajustes nessas sugestões feitas pelos colegas oficiais de justiça, e então se chegou a um modelo final que está sendo apresentado hoje aqui. E quais foram os recursos que foram utilizados? Basicamente, o aplicativo Canvas, para desenvolver todo o design e o projeto da certidão, e também o site, o Alink, para criar lá o link do QR Code que é utilizado na certidão. Só ressaltando que também a ideia é transformar essas certidões também utilizando o Microsoft Word, que às vezes é mais familiar para a maioria das pessoas. Os resultados. Essa certidão traz mais eficiência, porque é mais simples e de maior compreensão, melhora a comunicação, reduz os erros, o que acaba ocasionando uma justiça mais acessível, porque se a certidão do oficial de justiça, que é o espelho do que o oficial faz, ela traz uma maior eficiência, acaba melhorando todo o fluxo processual. Conclusão. Em sintonia com a missão e os valores do TJ, a modernização do judiciário, clareza, eficiência e segurança jurídica, e um judiciário que serve melhor as pessoas, como é a nossa missão de servir e resolver os conflitos da sociedade. Muito obrigado a todos. Aqui tem os QR Code, se os colegas quiserem olhar as certidões que não teve acesso. Nós vamos pular um pouquinho a sequência e dar logo continuidade aos que estão online, tá? Tem mais um pitch online, que é a prática mandado positivo. A apresentação é do Lucivan Brilhante de Lima. Bom dia, meu nome é Lucivan Brilhante, eu sou oficial de justiça no Fórum de João Lisboa, e o título do meu projeto é Mandado Positivo, Planejamento das Diligências com a utilização de ferramentas eletrônicas. O que é o mandado positivo? É uma rotina de planejamento para cumprimento das diligências pelos oficiais de justiça, prioritariamente por meio eletrônico, utilizando as ferramentas de busca de dados para a localização de número de telefone e endereço atualizado das partes, tanto em plataformas abertas como fechadas.
Quais os problemas a serem resolvidos? A sobrecarga de trabalho dos oficiais de justiça, com a crescente demanda por diligências, os custos elevados de impressão de mandados e deslocamento para cumprimento presencial, custos esses que impactam no orçamento do tribunal e nas metas de sustentabilidade, os riscos à segurança dos oficiais de justiça quando realizam as diligências presencialmente e a morosidade processual, pois a demora no cumprimento e devolução dos mandados impacta no congestionamento do sistema judiciário. Quais as soluções desenvolvidas? Com a localização precisa do número de telefone atual da parte, a gente realiza a intimação por meio eletrônico, por WhatsApp, reduzindo os custos e otimizando o tempo. Como é a metodologia? Primeiro, a gente faz uma análise detalhada do mandado e do processo, buscando informações que nos levem a ter o número atualizado de telefone da parte. Caso não encontremos no processo, no mandado, utilizamos as ferramentas de busca, como abertas Google, Direct do Instagram, Messenger do Facebook, também sistemas fechados como CRC, Ciel, Infoseg, Sniper, CISP, até localizar o número de telefone da parte. E podemos também fazer um aprimoramento desses dados cruzando as informações das bases. Finalizando com a intimação por meio eletrônico, uma intimação positiva, rápida e eficaz. Alguns dos recursos utilizados para essa rotina de planejamento são esses. O próprio PJE, Instagram, Telegram, Facebook, Google. A gente pode consultar a segunda via de conta da Equatorial, pode simular um Pix para saber se o número de telefone é realmente da parte. Consultar no Ciel, no Infoseg, no CRC para ver se tem certidão de óbito, no CISP tem características físicas, por exemplo, e dentre outros sistemas e bases de dados. Os resultados. Com o uso dessa rotina, que eu já pratico há muito tempo, percebeu-se a redução do acúmulo de mandatos pendentes, né, com a agilidade no cumprimento, um aumento da eficiência, da produtividade e tanto dos oficiais de justiça como a melhora no fluxo processual, redução de custos, como já dito, em relação à impressão de mandados e ao deslocamento, né, o custeio de diligências, resultando também numa maior segurança dos oficiais de justiça no cumprimento dos mandados. Aqui eu trago duas telas para exemplificar esses resultados. Temos aqui o relatório mensal de mandados cumpridos, do mês de julho de 2024, o meu, onde dos 72 mandados eu cumpri 64 por meio eletrônico, quase 90% dos mandados. Em termos de economia do custeio de diligências, uma economia de mais de R$ 2.000 com um único mês e um único oficial de justiça. Demonstrando também o resultado, aqui é a parcial da GPJ, onde eu tenho um aproveitamento de 100% dos mandados cumpridos em menos de 30 dias. Ressalto que eu já utilizo essa metodologia há anos, com eficiência e eficácia, desde a publicação dos primeiros normativos autorizando a intimação por meio eletrônico, que foram da violência doméstica e dos juizados, cumprindo todos os atos de comunicação processual assim. Concluindo, é possível se organizar, mesmo diante de uma demanda excessiva, e o planejamento é uma ferramenta poderosa que traz ganho de tempo e otimização de resultados e custos. O mandado positivo representa um avanço significativo na forma como as diligências judiciais são realizadas. Ao otimizar o processo, reduzir custos, aumentar a segurança, contribuímos para um sistema judiciário mais eficaz e ágil. Obrigado. Chamamos agora a prática controle de réus presos da servidora Fernanda Lima Mota Moura. Mourão, desculpa. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou assessora de administração da Terceira Vara Criminal daqui de São Luís. E hoje eu vou apresentar para vocês a automatização que fizemos no nosso controle dos réus presos. O Código de Processo Penal, na última modificação que tivemos, ele teve a implementação do seu parágrafo único, que ele passou a determinar que os juízes
procedessem a decisões quanto à manutenção das suas prisões preventivas no prazo de 90 dias. De acordo com os dados do nosso Tribunal de Justiça, em julho de 2024, tínhamos na época 3.613 presos provisórios, enquanto que na data de ontem, quando eu fiz a consulta na nossa unidade, temos 36 presos provisórios. Então, chegamos a uma problemática. Como faríamos para ter um sistema que fosse eficaz para gerenciar e monitorar os nossos presos provisórios? Anteriormente, quando ainda tínhamos o Temis, ele possuía um método que ele informava para a gente somente quantos dias de prisão tinha cada pessoa que era informada lá. Mas agora, com o PJE, não temos nada. Então, criamos uma metodologia para fazer um controle dos dias das prisões, em que houvesse a disponibilização da data da prisão, informações relativas às suas últimas avaliações e quando seria a nova avaliação para as prisões preventivas. Uma tabela, que essa daqui a gente está utilizando a do Google Sheets, e com todas as informações dos presos, ela vai nos informando quando que deve ser realizada essa última avaliação. Então, a sistemática. Utilizamos o Google Sheets, mas pode ser também utilizado o Excel, o Google o Calc ou qualquer outro meio de planilha. Basicamente, precisamos de um servidor para que ele coloque o nome, a data da sua prisão, da prisão do preso, o número do processo e a data da última avaliação. A pessoa precisa de uma informação básica sobre como funciona uma planilha. E com os dados já informados, ela pode simplesmente arrastar e ela se preenche automaticamente. Além disso, implementamos fórmulas na planilha que ela automatiza as informações que são necessárias, fazendo o cálculo de quantos dias preso a pessoa possui e quando será a sua próxima avaliação. Isso com base na data da sua última avaliação, que é a data da audiência de custódia para um processo que acabou de chegar na unidade. Além disso, é um sistema completamente intuitivo, porque quando chega a data da prisão, ele informa, fica vermelho e informa que aquela pessoa precisa ser reavaliada. E no caso aqui a gente vê que foi 9 de julho e a próxima avaliação seria 7 de outubro e que já passou essa avaliação mais do que o prazo dessa pessoa ser avaliada. E tudo isso é um custo zero, porque essa planilha pode ser adicionada no Google Drive de todas as unidades que precisem. Com os resultados. Aqui, na nossa unidade, nós pudemos perceber uma celeridade nos nossos processos, uma gerência nos nossos processos de réus presos, o controle de todas as prisões, a realização dentro do prazo de novas avaliações e, além disso, também é possível fazer a avaliação processual, que tudo isso a gente volta para a celeridade dos nossos processos de réus presos, que eles, de fato, exigem uma celeridade. Além disso, a gente também tem uma unidade judicial que ganhou como a classificação muito alta na produtividade. E como implementação, atualmente, a gente utiliza por meio do Google Sheets, mas no futuro o ideal é que ela de fato estivesse principalmente no PJE. Facilitaria muito o trabalho de todos. E além disso, ela também pode ser utilizada para outros meios que as unidades necessitem de que se faça uma contagem de prazos. Ela é fácil, ela é simples, ela é automática, mas os resultados dela são super eficientes. Obrigada. Chamamos agora a prática Economia e Sustentabilidade, servidor Dalton Luiz Melo. Bom dia, meu nome é Dalton, sou da Divisão de Material e Patrimônio do Fórum dos Bairros da Santa Costa. Nosso projeto é Economia e Sustentabilidade. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque qualquer conversa que eu tenha referente a esse assunto tem que demorar mais de 1 hora conversando. Tá? Então, pessoal, todos os setores do fórum, unidades judiciais, qualquer setor, tudo, 100% do fórum, quando tem alguma mesa, cadeira, eletro danificado, eles fazem a devolução para a nossa divisão. Tá? Essa devolução
quando é feita, quando o material ele não, ele é um bem permanente que se transforma em um bem servível, tá? E esse material, ele obrigatoriamente, quando ele desce, quando a unidade devolve, a gente precisa repor. A unidade não pode ficar sem a cadeira, sem a sua mesa, sem o seu eletro, tá? Então, esses bens, o quantitativo que nós temos aqui para no destralhe, ou para doação, ou para descarte, ou até mesmo ir para o lixo. Quando vai para doação, para descarte, nós não temos gerência sobre isso. O que é feito depois? Ninguém sabe o que é feito depois. Se eles reaproveitam como reciclagem ou se eles simplesmente vendem. Tá? Então, o que nós fizemos? No mês de agosto, dos 164 cadeiras, aqui iam ser doados, tá? Das 164 cadeiras que desceram, olha como estão os pés dessas cadeiras. Né? Vê um ministro, vê um presidente da República, vê qualquer pessoa aqui e reparam que os nossos bens permanentes estão desgastados. Fica feio para todo mundo. Fica feio para o tribunal, fica feio para todo o judiciário. Olha como essas cadeiras estão. O que nós fizemos? Através de doações, ali sou eu de corpo inteiro, como essas cadeiras eram, como é que elas começaram a ficar. Então, nós, de 164 cadeiras e sofás que desceram para a nossa divisão, nós recuperamos 138 cadeiras. 138 cadeiras, retornar essa diferença de 20 e poucas cadeiras, nós conseguimos tirar um pé, tirar um braço, tirar um encosto. Então, nós conseguimos devolver para as unidades, devolver para o fórum essas cadeiras. Então, 6 tipos de cadeira. Cadeira presidente, cadeira secretária, cadeira fixa. A economia que foi feita, o contingenciamento de recursos que foi feito nessa ação, só no mês de agosto, nós estamos falando só de cadeiras, foi em torno de R$120 mil. Nós economizamos, tá? 164, 138, aproveitar. Nós levamos isso a preço de mercado, fazendo uma média, que se compra aqui mais barato, compra mais caro, a gente fez uma média. Podia saber de 120 mil. O que podemos fazer com 120 mil? Comprar uma cadeira nova de dentista, podemos reformar o prédio, podemos pintar o prédio, tá? Então nós fizemos esse trabalho com uma pessoa fazendo teste. Os recursos que foram utilizados, a matéria-prima, foram feitos por doação. Nós conseguimos, doutor, spray de tinta, fita isolante, lixas. Então, uma pessoa fez um teste, nós fizemos o teste e conseguimos esse resultado. Em um mês, nós não estamos botando ainda longarinas. Isso nós somos botando 200 longarinas nesse prédio, ao qual o salitre corrói todos os pés. E nós não temos contrato para isso. O tribunal está prevendo um contrato para 2025. Então, nós fizemos esse trabalho pioneiro. No Brasil, nenhum tribunal fez isso. Nós podemos expandir isso para o tribunal inteiro? Podemos expandir para o tribunal inteiro. Nós temos pessoas para fazer isso? De contrato, não. Mas nós podemos utilizar socioeducativo como primeiro emprego. Nós podemos utilizar os egressos. Nós podemos utilizar o Pop Rua. Nós podemos utilizar, doutor, mão de obra boa, possivelmente qualificada, mas que às vezes essas pessoas não têm oportunidade. O tribunal podia abraçar isso. Então, é um trabalho que foi feito no mês de agosto, continua sendo feito. Ainda não fiz o levantamento de setembro, mas chega perto. Tá? Então, eu queria aproveitar e agradecer a nossa diretora, o nosso coordenador, a doutora Andréia, e o Isone, que nos dá a todos aqui liberdade de pensar e agir. Então, nós pensamos, nós agimos e nós fizemos. Obrigado, pessoal. Próxima prática, implantação do sistema de videoconferência TJMA. Gerson Oliveira Nepomuceno Júnior. Bom dia a todos, meu nome é Gerson, sou analista de suporte de rede tribunal e atualmente estou lotado na divisão de serviços de TI, que é uma seção da diretoria de informática.
E hoje nós iremos apresentar o projeto Implantação do Sistema de Videoconferência TJMA, mais conhecido eletronicamente como vc.tjma.jus.br. Iniciamos o projeto a partir da seguinte problemática. Diante das demandas judiciais, como a Corte Maranhense pode melhorar a eficiência da prestação jurisdicional mediante a implantação de um sistema de videoconferência, considerando a restrição orçamentária? Diante desse quadro, fizemos uma pesquisa de mercado, identificamos alguns softwares de videoconferência, porém escolhemos esse último, o Big Blue Button. Primeiro porque ele é um software livre, que podemos modificar o seu código para adaptá-lo à realidade do nosso tribunal, e isso a um custo zero, sem gastar nada. Além do que, permitir a gravação das audiências. Então, no finalzinho de 2019, antes da pandemia, nós implantamos o sistema no tribunal, com as seguintes características. A possibilidade ilimitada de criação de salas de videoconferência, isso não é visto em sistema nenhum do mercado. Isso favoreceu a criação de 2 outros projetos, o projeto Justiça de Todos, elaborado pela Corregedoria, e o Balcão Virtual, elaborado pelo CNJ. Além do que, o sistema permite também a criação de links personalizados, isso também não é visto em sistema nenhum. Isso fortalece o nome da instituição, do tribunal, porque o cidadão, ao clicar no link da sala de videoconferência, ele percebe que está acessando de fato o sistema do TJMA. Além do que, ele permite também o agendamento de audiências, permite também o envio do link das gravações para o e-mail dos usuários, facilitando a recepção das mídias. Permite também o gerenciamento de usuários, criação, deleção dos usuários, e dispõe de fila de atendimento dos jurisdicionados. Além do que, permite também o compartilhamento de áudio, vídeo, documentos e o uso de múltiplas câmeras, também isso não é visto em outros sistemas. Além de chats, que são conversas em formato texto. Permite a criação de salas de apoio, que possibilitam conversas privadas entre os advogados e seus clientes. Permite também a gravação das audiências no próprio sítio do tribunal, isso dificulta o vazamento de dados para a rede. Permite também a transcrição, que é a conversão do áudio falado nas salas, em formato texto, o que agiliza o andamento dos processos. E, por fim, a inserção de legendas, deixando o sistema bem mais inclusivo. Metodologia, o que foi que de fato nós utilizamos para construir o sistema? De um modo geral, tá? Criamos 30 máquinas virtuais, entende-se por máquina virtual um computador, sendo que a máquina do meio, nós instalamos a interface gráfica, que é aquela telazinha de login, a gente coloca o usuário e senha, e nas demais máquinas instalamos as versões do Big Blue Button, que é a sala de videoconferência de fato, onde gravamos, mutamos o áudio. Resultados. De acordo com essa tela aí, em 2020, percebe-se que o sistema ele foi crucial para mantermos as atividades do tribunal, sem que parássemos. Já em 2021, percebemos que houve um acréscimo de mais de 200% dos atendimentos virtuais em relação ao ano anterior. Isso, de fato, consolidou o sistema no tribunal. Já em 2022, tivemos um incremento de mais de 30% dos atendimentos em relação a 2021. Isso mostra a eficácia do sistema. Em 2023, houve um equilíbrio do crescimento, mostrando realmente, de fato, que a comunidade do tribunal abraçou o projeto. Em 2024, é muito provável, pela curva de crescimento, que esse número ultrapasse em 2023. A gente escolheu um depoimento de uma usuária, de uma advogada, mostrando, de fato, que a ferramenta tem suas vantagens. E concluindo, percebemos que o sistema, de fato, ele aumentou a eficiência e a acessibilidade em relação à prestação jurisdicional. Ele permitiu a continuidade dos serviços do tribunal durante a pandemia de 2020. De acordo com os resultados vistos anteriormente, percebemos que o aumento progressivo das videoconferências atendeu, de fato, as demandas judiciais. E percebemos também que o sistema ele ampliou o acesso à justiça e redução de custos. E, por fim, a gente percebeu também que, aprimorando o sistema, ele vai cada vez mais melhorar os serviços judiciais e administrativos no tribunal. Encerro a minha fala com essa frase, simples, mas profunda, Steve Jobs: a tecnologia move o mundo. Muito obrigado. Proposta de prompt estruturado de fácil replicação no judiciário. Ferdinand Vieira Guimarães Júnior. Bom dia a todos. Eu sou o Ferdinand Júnior, sou assessor de magistrado desde 2022 aqui. E o que eu trouxe nessa data de hoje foi uma proposta de prompt estruturado, que aí, na minha apresentação e a minha proposta, que é para que seja utilizado no Google AI Studio, mas também pode ser utilizado em qualquer outro tipo e outro modelo de IA generativa.
A ideia é ser utilizado em gabinetes, porque a minha prática diária é essa, de elaboração de minutas, decisões, despachos e sentenças, mas também pode ser utilizado para outras atividades. O problema que originou a idealização dessa proposta é aquele problema que todos nós conhecemos, a sobrecarga processual do judiciário, que causa a demora na análise de processos e, por fim, uma insatisfação do jurisdicionado, que, ao fim e ao cabo, é o nosso objetivo primordial, é atender da melhor forma possível o jurisdicionário que bate as portas do judiciário. A solução desenvolvida foi um prompt estruturado, personalizado, que é altamente replicável, configurado na plataforma Google AI Studio com modelo de linguagem Gemini 1.5 Pro. O que é o prompt estruturado? Ele é uma técnica que organiza as instruções para modelos de linguagem em módulos específicos. E o objetivo é melhorar a precisão, consistência e o controle sobre as respostas geradas pelo modelo. Essa é a proposta que eu trago para vocês hoje, é dividir nesses 5 módulos. Primeiro, a persona, definindo o que é a ferramenta, quem ela é. O usuário, definindo quem interagirá com a ferramenta, nós, assessores de juízes, embargadores. E o objetivo, que é onde está, de fato, o cérebro da ferramenta, que é que diz exatamente o que ela faz. Os 2 últimos tratam do funcionamento propriamente dito, que são as instruções, que aí detalha o passo a passo, desde o recebimento da entrada do usuário até o momento em que a ferramenta entrega a resposta. E as instruções adicionais é o que eu falo que é a lapidação, por assim dizer, da ferramenta personalizada na unidade de destino. É onde você personaliza quem assina, a forma de escrever do magistrado e outras peculiaridades que só aquela unidade tem. E aqui eu trouxe uma, aqui que é o melhor do que dizer é mostrar como ela funciona. Então a ideia... é porque aqui eu tenho que voltar no vídeo. É aqui, né? A ideia, ela é bem simples. Depois de estruturado aqui no System Instructions esse prompt que eu acabei de mostrar para vocês, você simplesmente baixa o processo, faz o upload na ferramenta e dá um Enter. E a partir dali ela entrega o objetivo que você configurou. E a ideia é que você configure o objetivo de acordo com sua necessidade e após peça para ela elaborar uma minuta de sentença, como no caso aqui, a partir de um modelo fornecido no chat. Então veja, aqui vem buscar o modelo, cola no chat da ferramenta e em segundos ele te entrega a primeira versão da decisão, sentença ou despacho. A metodologia utilizada. Primeiro foi uma oficina esse ano ainda, no primeiro semestre, de sensibilização e de apresentação da ferramenta, que foi feito lá no auditório Madalena Cerejo. Depois, aquelas pessoas que estavam lá me procuraram, para que a gente criasse ali uns protótipos nas unidades que eles trabalham. E aí a gente fez alguns prompts personalizados no NAUJ, na 8ª Criminal e na 10ª Vara Civil. E depois de um tempo de uso, aproximadamente 1 mês e meio, eu realizei uma pesquisa com esses usuários para a gente entender se realmente houve algum ganho. Os recursos utilizados: o Google AI Studio, que é gratuito pela internet, computadores do fórum, Google Docs, para que a gente salve e deixe lá guardadinho nossos prompts, né, porque é importante, e os próprios recursos humanos, que são juízes, assessores, residentes, e eu que estou me denominando de especialista de IA naquela oportunidade, né? Os resultados. Nas unidades cíveis, houve uma redução de 58% no tempo de análise processual. E lá nas unidades cíveis, a elaboração de decisões, de espaços e sentenças, houve um ganho de tempo de 37%, 62% e 43%. Nas unidades criminais, uma redução de até 79% na análise de processo. E na elaboração de decisões, como vocês podem ver, 68%, 81% e 56%, respectivamente. Conclusão. Esse projeto está alinhado com os objetivos do TJ, é possível de medir, como eu mostrei para vocês, e é de muito fácil replicação em qualquer unidade no âmbito do Tribunal de Justiça. Obrigado. Seguimos para a última prática. Sorteador do Conselho de Sentença para Tribunal do Júri, Francisco José Bogea da Silva. Bom dia, meu nome é Francisco, eu sou técnico judiciário
do Tribunal de Justiça do Maranhão, atualmente secretário judicial de São Luís Gonzaga. A nossa prática, né, já ficou bem claro aí, que é o sorteador automático do Conselho de Jurado do Tribunal do Júri. Então, o nosso trabalho consiste na facilidade na organização da sessão do Tribunal do Júri. Para quem trabalha em unidade judicial sabe que organizar uma sessão do Tribunal do Júri, ela demanda tempo e organização, principalmente no momento da sessão propriamente dita, né? Porque tem muita atividade para realizar, tem muita ação para desenvolver e, principalmente, né, transparência. Então, a nossa prática que nós executamos lá em São Luís Gonzaga justamente é essa. Qual o problema que nós podemos apresentar? No momento da sessão do Tribunal de Júri, nós precisamos fazer a chamada dos jurados que foram convocados para aquela sessão. Essa ferramenta tem como solução justamente isso. Ela registra a ausência e as presenças dessas pessoas. A segunda dificuldade, justamente o que? No momento do sorteio, né, no momento da realização do sorteio, né, guardar o nome das pessoas que de fato foram convocadas, estão presentes, e organizar, que justamente para quem está secretariando, quem está redigindo a ata, né, se não tiver com atenção nesses eventos, ele pode se perder. Então, a partir da ferramenta que nós desenvolvemos, justamente nós conseguimos manter essa organização da chamada e no momento também do sorteio que é feito no tribunal pelos participantes, com participação do Ministério Público e também dos advogados de defesa e assistente de acusação. No momento em que é apresentado o nome dos jurados que estão sendo sorteados, a ferramenta disponibiliza a oportunidade de dizer se aceita ou não aceita, com motivos ou sem motivos, né, de acordo com o CPP, que ela é basicamente implementada em relação a isso. E depois de toda essa tramitação, ela nos dá justamente o quê? O relatório de quem foi presente, quem estava presente com justificativa, ausente sem justificativa, e também quem foi sorteado pelo Ministério Público, quem foi sorteado pelos advogados, quem o juiz, né, com a discricionariedade dele, não aceitou a participação dele, né, gerando um relatório, que esse relatório justamente o que faz é copiado e jogado e adicionado na ata, né, e como solução nós vimos por quê? Porque muitas unidades ainda, né, elas imprimem essa ata, assina lá e anexa na própria ata de audiência. E isso aqui perde o propósito do processo eletrônico, né? A partir da ferramenta se copia, lança as informações. Se o juiz quiser, ele faz o sorteio e não precisa nem do digitador, do secretário lá, porque ele vai passando as etapas, né? E não se perde em nenhum momento. Principalmente por quê? Porque depois esse relatório fica gravado e também, como facilidade, nós lá em São Luís Gonzaga, né, nós colocamos numa tela, num projetor, e o plenário todo pode participar, né? Diferente do que ocorre atualmente. É guardado numa urna e o juiz vai fazer a leitura, ele pega ali o papelzinho e vai dizendo, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo, na Semana Nacional do Júri, que uma unidade faz júri 5 dias, essa etapa ela tem que ser replicada todo dia. Os papéis dos sorteados tem que ficar todo dia guardado. Se o servidor, porventura, pegar e trocar um envelope, aí aquelas pessoas que foram sorteadas para o júri do João, vai estar lá no do Pedro, e aí já vai atrapalhar a realização do sorteio, vai ter que procurar onde é que está o nome dos que foram sorteados para aquela sessão, sendo que a partir da ferramenta você só apenas copia lá do PJE mesmo,
de onde foi realizado o sorteio dos jurados convocados e já apresenta ali para todo o plenário. Então, nós vemos como maneira de agilizar também a realização. E principalmente porque, infelizmente, nós, né, temos no interior muitas unidades do Tribunal de Júri que, às vezes, a pessoa até esquece a urna lá na unidade. Obrigado.